censo de 2000, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apurou um percentual de quase 15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade. Esse número representava aproximadamente 9% de toda a população brasileira. As projeções indicam que em 2020, os idosos podem ultrapassar os 30 milhões de pessoas, ou seja, serão quase 13% da população brasileira. Só para se ter uma ideia, em 1980, existiam cerca de 16 idosos para cada 100 crianças. Em 2000, esse número chegou a quase 30 idosos por 100 crianças. Os números mostram que, atualmente, 1 em cada 10 pessoas tem 60 anos de idade ou mais. E para 2050, estima-se que a relação será de 1 para 5 em todo o mundo e de 1 para 3 nos países desenvolvidos. Olá, estamos iniciando o programa Ponto de Encontro. Envelhecer é inevitável e uma tendência mundial. Mas quais as possibilidades de envelhecer saudável e com qualidade de vida? Para o tema de hoje, temos 2 convidados no estúdio. Maria Virgínia Righetti Fernandes Camilo, professora da Faculdade de Serviço Social da PUC Campinas, e Christian Makoto Ito, geriatra do Hospital e Maternidade Celso Pierro, da PUC Campinas. Eu agradeço a participação de vocês aqui. Apesar de sabermos que o envelhecimento é um processo contínuo desde que nascemos, existe uma certa idade em que podemos nos preparar ou alterar alguns aspectos da nossa vida? O processo de envelhecimento, quando a gente visa o envelhecimento saudável, a gente sabe que depende de 2 fatores. A gente tem o fator intrínseco, que é principalmente a genética da pessoa que é herdada dos pais, e os fatores extrínsecos, que são os hábitos de vida, o controle de doenças, a dieta, a atividade física. Esses fatores extrínsecos são aqueles sobre os quais a gente tem o controle, e são os quais a gente pode estar atuando durante a vida. Sabendo que isso pode acontecer durante toda a vida, é importante que a gente tenha uma atenção em todas as fases da vida. E não existe uma idade certa na qual a gente deve começar a fazer a prevenção. Na verdade, a gente deve prevenir isso desde sempre. Então, uma criança, por exemplo, que está evoluindo com obesidade, eu orientar a família, tentar tratar essa criança com obesidade, isso já é visando o envelhecimento dela. Porque isso, com certeza, vai trazer repercussões para a vida adulta dela e para a velhice. Professora, na sua opinião, existe um momento certo para a gente começar a pensar em envelhecer saudável? Acredito que o momento certo é a gente rever o que consideramos envelhecer, porque parece que a sociedade excluiu o envelhecer. Uma sociedade que preza muito a juventude, o prazer e a autonomia, e é uma sociedade que esqueceu que está envelhecendo. Então, hoje vivemos mais, mas não nos preparamos para isso. E são vários os fatores, né? São fatores sociais, são mudanças no padrão da família, que hoje as famílias diminuem de tamanho. Para se ter uma ideia, hoje as famílias se recompõem, não é mais o modelo de família nuclear, pai, mãe e filhos, né? São famílias recompostas, quase 1/3, mais de 1/3 dos domicílios brasileiros, segundo o censo 2010, são chefiados por mulheres. Então, são vários fatores que colocam para o envelhecer dificuldades. Então, se hoje temos uma vida mais prolongada, também temos mais problemas de saúde e de cuidado. Acho que nunca se discutiu tanto em cuidador de idoso, doenças, qualidade de vida, como nesse momento. Mas acredito que o envelhecer é um tema que tenha que ser abordado em toda a vida. Tá. Fazer parte da educação infantil, do ensino médio, ensino superior, enfim, uma discussão que tem que ser posta à sociedade, né, ao Estado e às famílias, para que juntos encontrem um espaço de regulamentar esse processo do envelhecer de uma forma mais saudável e menos penosa e triste. Doutor Christian, independente da idade, né, do aspecto de que envelhecemos desde que nascemos,
Mas a partir de que idade eu posso começar a ter alguns cuidados médicos, fazer uma prevenção? Sim. Como a gente já havia dito, a questão da prevenção vai desde o cuidado com uma criança em relação aos seus hábitos de vida, a atividade física, mas a gente começa a focar muito mais no adulto, em torno dos seus 40 anos. É uma fase que você começa a ter um aumento de incidência de algumas doenças. E a partir entre os 30 e 40 anos é o momento em que as funções do organismo começam a se deteriorar, que possam ser sentidos esse fenômeno do envelhecimento pela própria pessoa. Já aos 30? Já aos 30, 40 anos é onde algumas funções começam a se declinar, de forma que você às vezes não tenha nenhum sintoma, mas que elas já começam a declinar. E nesse momento é comum o surgimento de várias doenças que muitas vezes são assintomáticas. Então, por exemplo, o diabetes pode ser assintomático, a hipertensão também. Então, a identificação dessas doenças numa consulta médica acaba sendo importante para o seu tratamento, para o seu diagnóstico e tratamento. Sendo que se você não faz o diagnóstico e não trata, as consequências, por exemplo, da hipertensão e do diabetes seriam um infarto, um AVC, uma insuficiência renal, não é? E, além disso, hábitos de vida como cessação de tabagismo, a questão do uso abusivo de álcool, esses são hábitos que, desde muito cedo, devem ser combatidos para um envelhecimento saudável. Práticas de atividade física também seriam importantes. E, além disso, a partir dos 40 anos, começam a detecção de alguns tipos de câncer que podem ter diagnóstico precoce e, assim, sendo tratados de forma mais precoce, o seu resultado mais eficaz. Então, por exemplo, o câncer de próstata, seu rastreamento, o diagnóstico precoce começa aos 40 anos. Um outro tipo de câncer que a gente começa a investigar a partir dos 50 anos é o câncer de intestino, câncer de cólon. E esse, através de exames como colonoscopia, enfim, alguns outros exames também podem ser feitos na tentativa de você diagnosticar de forma precoce um câncer e tratar ele com resultados melhores. Certo. Tá. No convívio em sociedade, professora, de que forma eu posso me organizar, as pessoas podem se organizar para alcançar esse envelhecimento saudável? Acredito que também as pessoas têm que fazer um planejamento, um projeto de vida, né? Que enquanto você tem filhos que estudam, que estão sob a sua dependência, de alguma forma o seu foco é nesse cuidado. Quando os filhos adquirem autonomia, trabalham fora ou se casam, enfim, vão constituir outras famílias, o ninho fica vazio. E aí é hora de olhar o que fazer e como se relacionar. Então, acho que tem que existir um preparo anterior a isso. E que também as pessoas não podem pensar só naquilo que elas têm como função social, mas pensar um pouco nela enquanto cidadã. Então, como eu, cidadã, posso participar da sociedade olhando para todos os lados? Para a criança, para o jovem, para o adulto, para o idoso. E como conversar, porque o contato intergeracional hoje é muito frágil. Então, você vai a uma festa, por exemplo, você vê os idosos num cantinho. Entendi. Né? Eles estão no cantinho. Ah, está comendo? Pronto. Ninguém tem uma preocupação de ficar conversando. E o idoso também, por se considerar, fica receoso, também tem... O universo cultural dele ainda está restrito, ele não consegue mais interagir. Então, eu acredito que falta muito isso. Nós estamos formando guetos sociais, né? Com jovens, crianças, adultos, idosos. Precisamos ter uma atividade que as gerações se conectem mais. Então, mesmo hoje, pensando na era digital, é muito saudável, por exemplo, você ver um avô que com o neto vai lá ensinar coisa de informática para ele, se conectar na rede, montar o Facebook dele, enfim. Então, é um orgulho para o avô saber que o neto está ensinando alguma coisa para ele. E ele, com certeza, vai ensinar. Quando ele, através, por exemplo, da internet, ele consegue localizar a família, as origens da família, vai mostrar para o neto de onde ele veio. Então, tudo isso são formas de interação que servem para a sociabilidade, né? E também o idoso tem que participar de outras instâncias. Eu acho que hoje a gente tem conselhos de direitos, tem políticas públicas mais avançadas, tem o Estatuto do Idoso, tem uma política nacional de saúde para a pessoa idosa, que não garante
Evidentemente que as leis não bastam, né? É preciso que haja investimento estatal, da família e da sociedade para que as leis funcionem. E o que a gente tem observado ainda é bastante dificuldade com esse envelhecimento saudável. Então, por exemplo, São Paulo, no estudo feito pela Faculdade de Saúde Pública, mostra que na cidade de São Paulo, cada 3 idosos não tem uma vida social. Não saem de casa, provavelmente estão isolados, deprimidos, ou sem atividade, sem estímulo para viver. Na verdade, são vários pilares, né? É o interesse do próprio idoso, é o Estado, o município. A Organização Mundial de Saúde, alguns anos publicou um documento no qual ele propõe esse envelhecimento ativo, esse envelhecimento bem-sucedido. E ele coloca como corresponsáveis pela saúde do idoso o próprio idoso, a família, a sociedade e o Estado. Então, toda a responsabilidade é compartilhada, né? E alguns pilares são colocados nesse documento, como a questão da saúde, visando muito mais a questão biológica, né, o cuidado da sua saúde, a questão da segurança do idoso e a questão da participação. E justamente de encontro com o que a professora falou, de o idoso ser mais participativo na sociedade, não ficar restrito ao ambiente de casa, somente vendo a TV e não saindo de casa, não tendo convívio com outras pessoas. A participação do idoso na sociedade, como uma pessoa ativa, essa é importante também. Tá. E em relação mesmo a essa participação do idoso, que vou pedir licença para vocês um instantinho agora, para chamar uma reportagem, é do Alessandro Azevedo, da Faculdade da Terceira Idade, da PUC Campinas. Vamos conferir? Em 1990, pela Faculdade de Serviço Social, a Universidade da Terceira Idade da PUC Campinas permite às pessoas de meia idade, principalmente da terceira idade, o acesso à universidade, estimulando a reinserção social deste aluno e o convívio com o ambiente acadêmico. É um direito de cidadania. Ela vem no momento em que a pessoa está fragilizada pela síndrome da pós-aposentadoria, síndrome do ninho vazio, e ela traz para o aluno a oportunidade de entrar em contato com a ciência, com a arte, com a cultura, com a moral. O projeto oferece aos alunos aulas com professores das mais diferentes áreas do conhecimento, que abordam temas como saúde, política e economia. A pessoa se faz tomar na devida consideração. Tem um valor cultural extremo e tem um valor terapêutico porque aqui eles encontram amigos, eles participam. Atualmente são 68 alunos matriculados na Faculdade da Terceira Idade e aqui eles encontram a oportunidade de continuar produzindo conhecimento e, em alguns casos, melhorar a qualidade de vida. Principalmente, você tem aqui a reinserção social, porque quando você para de trabalhar, você tem a convivência diária com pessoas, e depois você se afasta do serviço, as amizades vai também se afastando, você vai se distanciando. E se você não tem um novo início, alguma coisa útil ali, é meio complicado. Você tem filho, você tem uma série de coisas ali, mas vindo aqui você está aprendendo, está melhorando o seu nível de cultura, está fazendo novas amizades. Dona Yara, uma das mais falantes do grupo, destaca os benefícios do convívio que o ambiente acadêmico proporciona. A amizade aqui é que nem fosse uma família, tá? Então é muito bom, a gente faz muita excursão, está sempre junto, a gente sempre está trabalhando, uma ajuda a outra, então é um meio de uma comunicação diferente, você não fica parado, entendeu? Atualmente existem muitas possibilidades para o idoso que está com um bem-estar físico e mental. E esse é um exemplo. Que outras possibilidades existem? Nós observamos que no Brasil existem algumas iniciativas, principalmente para esse público do idoso que ainda preserva a independência, ainda tem sua autonomia preservada. Um exemplo aqui em Campinas mesmo é o SESC, que em qualquer momento do dia que você for tem atividades esportivas, atividades culturais, e isso que mostrando que existem oportunidades para o idoso sair de casa, existe o que fazer. Então isso é uma coisa que vem aparecendo nos últimos anos que nós conseguimos perceber que são chances para o paciente idoso participar. Isso é muito mais voltado para esse público
que é independente. Por outro lado, o que se falta hoje em dia são algum tipo de acompanhamento, algum tipo de assistência para o idoso que já é mais dependente, para aquele idoso que já tem, por exemplo, um Alzheimer numa fase mais avançada, para aquele idoso que já tem uma sequela de um AVC. Para esse paciente, nós percebemos que faltam iniciativas públicas de assistência para esse paciente, para uma família que está cuidando desse paciente. Tá. Professora Marigínia, que outras possibilidades você apontaria para esse idoso que está bem? Olha, atualmente nós temos dentro da política de saúde, da política nacional de assistência social com o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, a prioridade dos grupos de convivência de idosos nos CRAS, no Centro de Referência e Assistência Social. Então, além das iniciativas públicas, existem grupos de terceira idade nas igrejas de todas as religiões, nas evangélicas, nas católicas, né, protestantes. Então, são espaços de desenvolvimento também de atividade social, com cursos de artesanato, com cursos de música, coral, dança. Então, são atividades que permeiam o recuperar do prazer também. Porque idoso tem que sentir prazer em viver, ele tem que sentir prazer em cantar, em dançar. Mesmo com dificuldade, ele pode e ele deve fazer. É interessante que a gente, durante a história com o paciente, ou seja, nosso familiar, a gente entenda o que faz parte do contexto dele. Porque não adianta eu propor para um idoso que nunca gostou de dançar, agora você tem que ir no baile da terceira idade. Então, isso também tem que ser muito bem visto no sentido da de você história do sujeito, né? Resgatar a história dele e, a partir daí, você ter algum gancho para você aproveitar e torná-lo ativo. Então, às vezes, você tem oportunidades em um curso de línguas, por exemplo, um curso de informática, no qual ele veja uma necessidade de se atualizar com a questão da era digital. Mesmo se atividade simples, ele vai pescar, por exemplo, uma atividade que ele sempre gostou e alguém precisa levá-lo para fazer essa atividade. Então, resgatar o que é de interesse dele, o que sempre foi do cotidiano, da história de vida daquele paciente, para você conseguir inserir uma atividade que tem a ver com ele. Porque senão também fica uma coisa que para ele não vai ser prazeroso, forçado, e que também não traz benefício. Ou seja, o próprio idoso e os familiares têm que identificar. Sim. Então, essa situação. E os profissionais, né? Porque quando um idoso também está isolado no domicílio e fala que não gosta de nada, que nada o atrai, nós precisamos desvendar a história. Então, aí acho que exige um trabalho dos profissionais da área social e da saúde em saber a história de vida, né? O que configurou a história de vida dessa pessoa, o que de bom ela tem na sua trajetória e tentar resgatar. Porque às vezes as pessoas, por exemplo, têm uma religiosidade muito forte, mas com o envelhecimento elas se distanciam. E a religiosidade era parte do seu convívio social. Sim. Né? Às vezes isso é central. E eu observo também que as igrejas não têm uma preocupação em aproximar-se desses indivíduos que têm dificuldade de sair de casa. Porque os que conseguem ter autonomia, acaba sem problema. Encontrando o caminho. Algumas iniciativas têm a pastoral da saúde, mas assim, nada pastoral cultural. Eu acho que ainda a gente falta muita iniciativa de estímulo e apoio nessa área. Por exemplo, mesmo na orquestra sinfônica, quando ela representou no Taquaral, eu observei que tinha um ônibus de pessoas com deficiência. E fiquei muito feliz em ver muitas pessoas com deficiência assistindo a orquestra. Então, por que não também idosos que têm dificuldade de ambular não poderiam estar lá presentes? Fantástico, seria fantástico. Né? Usufruir desses momentos. Né? Dentro da Igreja Católica existe a pastoral da pessoa idosa, que ele tem o papel talvez não seja somente dessa questão da participação social, mas talvez um pouco mais assistencial. E que as pessoas que fazem parte da pastoral vão à casa daqueles idosos que têm maior dependência para prestar algum tipo de assistência, orientação e até mesmo do convívio de um diálogo, de uma conversa. Então, eles prestam esse tipo de atividade. Um outro aspecto importante é que os próprios idosos acabam se deprimindo e achando que não dá mais tempo para se cuidar. Sempre é tempo para se cuidar do ponto de vista médico, doutor Cristiano? Sim. Para a gente considerar que um idoso é saudável,
a gente não considera o que ele não deve ter doenças, porque ao longo da vida a chance de ter uma doença crônica ao longo da vida é muito grande. Por exemplo, hipertensão, 40% dos indivíduos idosos são hipertensos. Diabéticos de 10 a 20% eles vão ser hipertensos ao longo dessa fase da terceira idade. E, então, doença não é sinônimo de saúde. O que a gente vai ter como objetivo para falar que o idoso é saudável ou não é o quanto ele ainda consegue ter de independência, o quanto que ele tem de autonomia para tomar suas próprias decisões. E disso vai depender esses cuidados da saúde que começam, sim, lá durante toda a vida do paciente, mas que também podem ser cuidadas depois que ele já passou dos 60 anos. E os cuidados vão direcionados para hipertensão, para o diabetes, para essas doenças que são comuns nos idosos, para o controle dessas doenças, para a questão da orientação de novo, da atividade física, da questão da dieta, né? E a identificação precoce de doenças como doença de Alzheimer, como doença de Parkinson, que às vezes são doenças que passam sem o diagnóstico por muito tempo, até porque a sociedade vê como às vezes alguma coisa normal, aquele idoso que acaba esquecendo muito, e que isso é da questão da idade. Então, o diagnóstico precoce também é função do médico que está dando assistência para esse idoso. Outra forma de abordagem do idoso é a questão da prevenção, em relação à prevenção de gripe, por exemplo, e de suas complicações. Algumas questões de prevenção e identificação de câncer de forma precoce também é papel do médico que acompanha o idoso. E uma coisa super importante também da função do profissional de saúde é orientar o familiar sobre todos os cuidados em relação ao idoso, sobre medidas de comportamento, como essa questão do estímulo, né? De você tentar estimular o idoso a sair de casa, estimular a ter atividade, a estimular a própria independência do idoso. Isso é uma orientação do profissional, é uma obrigação do profissional de saúde orientar os familiares a respeito disso. E uma outra coisa que, voltando um pouco ao assunto anterior, em relação do idoso que fica só em casa. Esse idoso pode ficar só em casa porque ele, por achar que não tem a oportunidade de ele ser ativo, de ele participar da sociedade, mas também ele pode ter uma depressão, que também é subdiagnosticada, porque a família também acha que o idoso que está em casa sozinho e que fica assistindo TV o dia inteiro, está bem, e que aquilo é da idade mesmo, e que o idoso naturalmente vai se isolando. E esse isolamento social e esse não desejo de participar das atividades, de não ir numa festa, pode ser um sintoma de uma depressão, que também o profissional consegue identificar e tratar de forma eficaz. Fica aí o alerta, né? Professora, que dicas você poderia deixar para as pessoas que estão nos assistindo para correrem atrás desse envelhecimento saudável a partir de agora? Eu acredito que seja, primeiro, o engajamento em um projeto de vida, né? Que seja ampliado não só para o seu círculo familiar, mas social, né? Que outras instâncias da vida social você pode se inserir. Na cultura, no esporte, na arte, nos grupos de sociabilidade, na religiosidade, Universidade da Terceira Idade. Então, hoje existem grandes possibilidades, né? Aumentaram, ao menos, as possibilidades para o idoso usufruir mais dos bens e serviços da sociedade. Ele tem a mobilidade, por conta que ele tem a gratuidade do sistema público de transporte coletivo. Então, ele pode se deslocar, né? Isso é uma conquista, é uma coisa muito relevante. Se ele gosta, por exemplo, de ir para a cidade todos os dias, por que não? Por que não, né? Gosta de passear no jardim, gosta de ir no culto, gosta de ir na igreja, os que gostam de baile, em baile, enfim. Tem que ter algum projeto, né, que tenha significado para ele. Tá certo. Que o torne mais feliz e com uma perspectiva, porque o professor Joel Martins da PUC dizia que a vida não é uma medida de anos, meses e dias, mas é um horizonte de possibilidades do ser, né? E nós temos que pensar assim para ter um envelhecimento saudável. Ninguém sabe quando vai morrer, então vamos viver. E viver sempre implica num projeto. E não me ater à rotina, né? Todo dia fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Quando a gente vai ficando muito sistemático em relação a uma rotina, você vai cerceando possibilidades de convivência social, de contatos, né?
e você fica restrito Aquilo. àquilo. Não, eu não vou comer isso porque isso faz mal, eu não vou na festa porque pode dar dor na perna, né? E todos nós estamos sujeitos a ter qualquer coisa em qualquer momento. Qualquer momento. Né? Não é o fato de ser velho. Então, agora, há idosos e idosos. Uns convivem melhor e, como o professor disse, nós temos que ver em que momento não há uma depressão. Tá. Que aí ela tem que ser muito bem cuidada pelos profissionais de saúde. Tá certo. Doutor Christian, quais suas dicas finais? Não existe, como a gente conversou durante todo o programa, não existe nenhum segredo para o envelhecimento bem-sucedido, envelhecimento saudável. O que existe é o que todo mundo já sabe o que tem que fazer e que são os hábitos de vida durante toda a sua vida e o cuidado com as doenças que já estão instaladas. Isso acaba sendo o tal segredo para uma velhice bem-sucedida, uma velhice saudável. Não existe um comprimido, não existe um hormônio que vai ser anti-envelhecimento, não existe um antioxidante que reverte o processo, que é um processo natural e que deve ser aceito dessa forma, como um processo natural. O envelhecimento faz parte da vida, só envelhece quem vive, né? Então, não deve ser combatido, deve ser... sua vida inteira deve ser voltada para uma velhice bem saudável e disso depende a própria pessoa. Como a gente disse, cada um é responsável também pelo seu próprio envelhecimento. Então, você tem que ser responsável pelo que você faz com a sua vida para você ter uma velhice bem-sucedida. Tá certo. Professora Maria Virgínia, doutor Christian, eu agradeço a participação de vocês e a colaboração para esse nosso tema de hoje. Tá? Eu que agradeço. Eu que Muito agradeço obrigada. também. Obrigada. E o programa fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!